o inventor do samba-enredo, de um dos gêneros mais nobres, né, na história do samba. A sabedoria, a competência, a sensibilidade, tudo considerado o maior compositor de samba-enredo do país. Então é do mundo, né? Porque só tem escola de samba aqui, né? Tem no Japão, tem na Suécia, não sei o quê, mas não é igual aqui, mano. Ele não é só o maior compositor de sambas-enredo. Ele é o cara que codifica uma maneira de se fazer samba para desfile de escola de samba. Nunca haverá outro como ele, né? É o maior de todos os tempos. O Silas foi uma pessoa muito polêmica. Polêmica porque ele fazia e não fazia parte do universo dele. Ele era de uma família protestante. O pai dele era o professor José Mário Assunção, que tinha um colégio em Madureira, um colégio particular, e era protestante. E tinha pavor que ele se aproximasse do samba, porque eles nasceram no sopé do Morro da Serrinha, né? Na rua que hoje era a Rua Maroim, hoje tem o nome de compositor Silas de Oliveira. Porque o Silas nasceu ali mesmo, naquela comunidade, mas o pai era professor. Era uma família evangélica. E o Silas foi criado estudando, professor e evangélico. Como é que ia dar esse salto? Ele deu, mas esse arrependimento, essa dúvida, essa dualidade ficou presente na obra dele toda. O Silas é aquele filho de pastor protestante que começa a ir para o samba na comunidade mais macumbeira do Rio de Janeiro, né? Que talvez divida esse posto com o Morro do Salgueiro, onde a macumba comia solta. Mas a Serrinha era umbanda, era o molocô, era jongo, e tudo isso misturado a uma consciência política trazida da estiva, uma consciência de posicionamento do negro dentro da sociedade por causa do Sindicato da Resistência dos Homens Pretos. Era aquele menino que ficava sentado na porta. Todo mundo falava do menino que ficava quietinho, sentado na porta, ouvindo os ruídos proibidos, né? Quando chegava, anoitecia, começava o baticum, começavam os tambores. E ele começou a se sentir atraído, inicialmente, por esses tambores. Né, escutava aqueles batuques todos ali, daquela região toda de Vaz Lobo, Madureira, né, e acaba sendo levado pelo Mano Décio. Porque o Mano Décio era assim, em matéria de temperamento, eles eram os opostos. Silas era um homem discreto, de poucas palavras, organizado, né, que constituiu uma família, teve muitos filhos com a mesma mulher, que foi a companheira dele, parceira, né, de disputa de samba, que ela era a pastora que cantava os sambas dele na quadra, né? Então, e o Mano Décio ao contrário. O Mano Décio dizia que não tinha nada guardado, porque as mulheres tocavam fogo nos papéis dele quando ele se separava. Enfim, teve uma vida tremendamente caótica, né? E desde a infância foi menino, foi pequeno jornaleiro, né? Tinha uma vida de andarilho, já tinha andado pela Mangueira, já tinha morado no centro da cidade. E ele se aproxima do Mano Décio e há, digamos, um fascínio mútuo, né? De certa maneira era um contraponto àquela timidez, né? Aquela introspecção do Silas, e vinha o Mano Décio mais expansivo. Dizem que o Mano Décio era um tremendo também de relações públicas, coisa que o Silas definitivamente não era, né? E até no momento da fundação do Império, isso mostra bem o temperamento deles, o momento de crise, né, de uma cisão dentro do Prazer da Serrinha. O Silas não tem a menor dúvida, ele vai para o Império Serrano, ele vai fundar o Império Serrano. E o Mano Décio fica lá e cá, porque era o temperamento dele, né? Ele não queria abrir mão de nada, né? Queria ter tudo. O Prazer da Serrinha era uma escola que tinha um poder muito centralizado. E o Império surge a partir de um grupo
daquela região de Vaz Lobo, Madureira, com seu molequinho, com seu fuleiro, né, comandados por uma figura seminal como foi Eloy Antero Dias, o Mano Eloy. Aí o professor Assunção, durante muito tempo, se afastou do filho por causa de samba. Tanto que os filhos, os meninos, os filhos do Silas e da Dona Elane, eles durante muitos anos não tiveram convivência com a família do pai, só com a família da mãe, que era a família do mestre fuleiro, porque a Dona Elane é prima do fuleiro. Por conta dessa formação rígida e em convivência com uma comunidade que era totalmente afrodisíaca e era diferente, solta, né? Ele vivia em conflito. E buscou a fuga e foi a bebida. O Silas passou a beber muito, o que era outro pecado, pior ainda. E talvez essa criação fora do samba, né, essa coisa do protestante que cresce com aquela ideia muito arraigada do pecado e que entra num ambiente que, digamos que seja propício ao pecado, essa dualidade do Silas e tal, eu acho que isso tudo faz dele um compositor muito peculiar. A primeira escola de samba, até onde a historiografia pode comprovar, a primeira escola de samba que cita, que desfila no primeiro grupo, no grupo Hoje Especial, que cita explicitamente um orixá na história do samba enredo, é o Império Serrano, Glórias e Graças da Bahia 66, que cita Iemanjá. E o autor dessa citação é Silas de Oliveira. Ele era uma pessoa que lia, ele era uma pessoa que escrevia bem, ele tinha a instrução equivalente ao professor primário. Isso naquele tempo era muita coisa. Teve instrução, sim, porque ele era filho de um professor, ele próprio deu aulas no Colégio Assunção, mas não chegou a uma universidade, nada disso. E, no entanto, ele produziu, sem ter noção de como funcionava teoricamente a poética, ele criou coisas que nunca foram superadas, né? E ele, além de tudo, casou com a Elane, e a Elane era servente residente de uma escola. Então, eles moravam no fundo da escola. E tinha a biblioteca da escola que o Silas usava os livros para estudar e para pesquisar, para fazer os sambas. Ele é o autor da maior sequência de sambas enredos sublimes. E ele encaixa um atrás do outro. O Silas teve um auge criativo nos anos 60 que é inacreditável. Porque o Silas ganha o samba ou sozinho ou com parceiros do Império em 64 com a Aquarela Brasileira. 65, 5 bailes da história do Rio. 66, Glórias e Graças da Bahia, né, que é um negócio impressionante. 67, São Paulo, Chapadão de Glórias. 68, Pernambuco, Leão do Norte. 69, Heróis da Liberdade. Então ele emplaca 6, um atrás do outro, obras-primas. Não tem um desses sambas que seja mediano. Não tem um deles que seja bom. Do ponto de vista da estruturação, de entender que aquilo é um samba enredo, eu acho que o grande samba do Silas é Glórias e Graças da Bahia. Do ponto de vista daquilo que me deixa estupefato, é São Paulo, Chapadão de Glória, que tem um início tão retumbante, tão complicado, tão sofisticado, tão difícil, que chega a ser até um samba complicado para a avenida, né, de tão bonito que ele é. Em 68 ele faz um que eu adoro, que é Pernambuco, Leão do Norte, né, um samba maravilhoso, um samba valente, né, muito lindo. Pernambuco, Leão do Norte já é um samba que aponta para o futuro do samba enredo. Porque ele não é um lençol, ele é um samba valente, ele é um samba relativamente curto, ele é um samba que põe para cima, ele vai na pegada. Heróis da Liberdade. É outra coisa linda, maravilhosa, porque é um grito a vários momentos em que se lutou pela liberdade. Herói da Liberdade é o hino do Império. Todo samba começa com Herói da Liberdade. Liberdade, Senhor. Então, quando eles fazem Heróis da Liberdade, por causa daqueles versos
Ao longe, soldados e tambores, alunos e professores cantavam assim. A censura achou aquilo estranho. Por quê? Porque em 68 tinha havido na França aquele movimento dos estudantes e então a censura daqui achou, não, esse samba está conclamando porque no final diz, essa brisa que a juventude afaga, esta chama que o ódio não apaga pelo universo, é a revolução. E aí a censura os obrigou a mudar. Tudo bem, eles explicaram, não, nós somos apenas sambistas, nós não temos conotação nenhuma, estamos apenas falando, contando a história da liberdade no Brasil. Então, tudo bem, mas essa palavra revolução não pode ficar. Então ficou essa brisa que a juventude afaga, esta chama que o ódio não apaga, é a evolução em sua legítima razão. Hoje em dia a gente já canta a revolução de novo, né? Porque realmente são versos muito lindos, né? E a perfeição da aquarela brasileira, né? Que é esse quadro, e quando ele diz, e este lindo céu azul de anil, emoldura em aquarela o meu Brasil, quer dizer, ele pinta o quadro e ainda bota uma moldura. Vejam, e por aí vai. É uma obra-prima. É uma viagem através do Brasil, né? Você vejam essa maravilha de cenário, como é que o cara começa. Porque ele começa falando, tem um introito, assim, né? Caminhando pela cercania do Amapá. Aí que começa o samba. As festas apoteóticas, os musicais e tal, que falam no Brasil, tem que ter a aquarela brasileira lá dentro. É impressionante como isso mexe com... É como um outro hino nacional. Eu sempre digo que o samba é o segundo hino da nossa nação, né? Eu costumo dizer que é o hino nacional informal, né? Porque nós temos um hino nacional muito bonito e temos a aquarela brasileira que é cantada em todas as solenidades cívicas, né? Porque é ele que o povo reconhece como representando o Brasil de norte a sul, né? Contando descrevendo a beleza do nosso país, né? E não é só isso, tem os 5 bailes da história do Rio, também é outro, que ele fez com a Dona Ivone e o Bacalhau. E o meu samba predileto de todos os tempos, nunca mudará, podem compositores fazer novos sambas, que o meu predileto continuará a ser, os 5 bailes da história do Rio. Os 5 bailes da história do Rio é um samba tão sublime, que é um samba que coloca um minueto, né? Ao erguer a minha taça com meu pam 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 pam. E é um samba cheio de detalhes. A própria Dona Ivone diz que, na verdade, o Silas é o cara que faz esse samba, ela entra complementando, o Bacalhau estava ali também. Mas é um negócio que, ao erguer a minha taça, o verso erguer a taça, e a nota vai lá para cima. Ao erguer... Você levanta a taça à medida que a nota vai embora. Quer dizer, é de um rebuscamento impressionante. Carnaval, doce ilusão, bebe um pouco de magia, de perfume, fantasia e também de sedução. Quero sentir nas asas do infinito minha imaginação, eu e meu amigo Orfeu, sedentos de orgia e desvario, contaremos em sonhos os 5 bailes da história do Rio. Aí é que começa o enredo da escola. Eu até fico arrepiado, porque aí é que começa o samba. Quando a cidade completa. Você vê o que é o poeta, o músico e a sensibilidade. Hoje você tem o quê? Você nem lembra. Se quiser cantar o do ano passado, você não lembra. Você vê escola de samba que tem pista de gelo, homem voando. Isso não é escola de samba, pô. Escola de samba é gente. Não é carro alegórico, nem mulher nua, nem artista de televisão. Jogando beijo. Porque negócio, todo mundo ganha dinheiro com escola de samba, menos o sambista, que paga para sair.
esse carnaval de 72 foi um carnaval que ele tinha sido derrotado, o samba dele tinha sido derrotado na quadra, e ele não desfilou no Império, ele ficou na avenida. As filhas contam que ele foi à concentração e alisava os carros alegóricos, passava a mão nos carros, mas não desfilou. Não desfilou nem mesmo na Imperatriz, que tinha convidado ele para desfilar, mas ele não quis. Ele era um compositor do Império Serrano. É como se o Silas estivesse se preparando para sair de cena, né? Porque ele estava ainda competindo na quadra, estava participando daquele ritual de escolha de samba enredo, mas enquanto na década de 60 foi a época de ouro de Silas de Oliveira, né? Porque ele ganhou praticamente a década toda, na década de 70 era o momento dele se retirar. E ele faz isso, né, tragicamente, morrendo muito cedo, né? E, em parte, né, a família diz que ele ficou muito abalado com essa derrota de 72, porque os dois sambas que foram para a final, o que ganhou e o dele, tiveram uma pontuação, eram 6 pessoas no júri e as 6 pessoas votaram no samba que ganhou. E o Silas não se conformava com isso. Ele dizia, meu samba tirou nota 0. Na verdade, não é que tenha tirado nota 0, ninguém deu nota 0 a ele. Todo mundo preferiu o outro samba. Ele sofreu o tempo todo da vida. Eu não imagino um momento. Ele sofria quando ele magoava a mulher dele, que chegava em casa bêbado, entende? Ele sofria quando ele falhava com um amigo, porque não acabava uma letra de samba. Ele sofria por não ter condições, apesar de ser uma pessoa super conhecida, não ter condições de dar conforto para a família. Toda a vida dele é marcada por uma grande dificuldade, até mesmo no dia da morte, né, que contam que ele estava querendo um adiantamento do editor, porque ele precisava comprar material escolar para uma das filhas. Ela foi e pediu, era menina, pediu um livro para a escola e ele saiu para buscar o dinheiro. A primeira coisa que ele fez foi ir à editora e eles não deram o adiantamento que ele precisava. E saiu procurando com os amigos e tal. Todo mundo dura, os amigos dele, né? Não tinha. Aí ele foi veio aqui para Botafogo, para o Clube Asa, para cantar. Mas ele estava muito amargurado e, no meio da história da roda de samba, ele passou mal e caiu morto. E no enterro, no meio das homenagens, porque aí acabou tudo, morre e vira Deus, chegou uma belíssima e caríssima coroa, dada pela mesma editora que negara a ele na véspera a migalha para comprar o livro, sendo que a diferença entre um livro escolar e uma coroa de luxo, qualquer pessoa pode perceber e tentar calcular quantas vezes vale. Mas isso é natural, né? Ele já tem lá uma verba no departamento para mandar para os mortos e aquela lá está guardada. E os adiantamentos eles dizem que não querem dar para não acostumar mal os compositores. La la ya la ya, la la ya la ya, oh la la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, oh. Silas morreu com um pouco mais de 50 anos e ainda assim ele deixou sambas que estão sempre nesses momentos de exaltação, né, em que se escolhe os 10 melhores sambas enredos de todos os tempos. E lá estão, invariavelmente, Aquarela Brasileira, os 5 bailes da história do Rio, Heróis da Liberdade, né? Eu acho que o Silas, hoje em dia, é uma figura conhecida em alguns nichos, né? Mas muito menos do que ele mereceria, inclusive dentro das escolas de samba. Se a gente for às escolas de samba, e se você pedir para alguém
cantar 3, 4, 5 sambas do Silas de Oliveira, não é todo mundo que vai conseguir fazer esse tipo de coisa, não. Né? Então eu acho que Silas de Oliveira é um sujeito que merece ter uma dimensão muito maior do que a dimensão que é dada a ele até hoje. Ele chega aos 100 anos reconhecido como o maior compositor de samba-enredo de todos os tempos. Silas de Oliveira é um manancial enorme, né, para o mundo do samba. Se tivesse vivo era Deus, né? Hoje ele já virou orixá nessas alturas, porque de tanta sabedoria.